Olá a todos, muito bem-vindos. Eu sou a Mariana. Eu sou o Henrique. E este é o JMJ Convosco. Convosco. Connosco temos hoje um convidado muito especial. É natural de Bicesse, estudou nos Salesianos de Manique, é salesiano, filho de Dom Bosco, padre, e está atualmente a viver em Setúbal e é também o delegado nacional da Pastoral Juvenil. Penso que já todos conhecem e já se aperceberam que temos connosco hoje o padre Álvaro Lago. Olá a todos, obrigado por este convite, por esta oportunidade de poder estar aqui convosco, partilhar um bocadinho desta experiência de igreja que é este contexto também das Jornadas Mundiais da Juventude. Parabéns pelo vosso trabalho. Muito obrigada, Padre Álvaro. Começamos com uma pergunta que pode ser assim um bocadinho complicada. Qual é a razão da esperança que reside no seu íntimo e que o leva a acreditar? A razão da esperança é sempre pensada em vista daquela que é a fé, a minha fé, que é a nossa fé, e que se centra na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, eu não tenho outra esperança. A esperança é Jesus Cristo. No fundo, podemos dizer isto de muitas maneiras, se calhar. Mas é exatamente essa esperança que eu encontro naquilo que é a vida dos jovens. Portanto, a realidade que os jovens são, que vivem, e aquilo que eu me disponho a encontrar e de alguma forma a colaborar com eles, para que encontrem também essa esperança que é Jesus Cristo. Convida-nos o Papa João Paulo II, então, a dar testemunho desta esperança. E como é que o podemos fazer? De muitas maneiras. Podemos dar testemunho desta esperança de muitas maneiras. Mas, obviamente, como salesiano de Dom Bosco, sinto que, carismaticamente, também temos referências, também temos modelos e há maneiras próprias de ser esse sinal claro, próximo, desta esperança a acontecer. E, portanto, como salesiano, sem dúvida nenhuma, é estar no meio dos jovens. Preocupar-se em viver totalmente disponível para... Há fases da vida em que podemos estar mais com a missão que nos é entregue, não é? Mais focados neste trabalho de proximidade, não é? De acompanhamento. Noutras fases da vida podemos estar mais em setores mais de coordenação, de liderança, mas o objetivo é sempre este, é estar sempre efetivamente no meio dos jovens, com os jovens. Portanto, estamos a falar, ou eu estou aqui a falar e o espírito salesiano é exatamente este, que é fazermos caminho conjuntamente. Não há o adulto ou o consagrado que sabe mais e que faz umas coisas para que os jovens desfrutem. Claro que há um testemunho de vida, claro que há uma presença que tem também a sua importância do ponto de vista do adulto, não é? Na fé, sobretudo. Mas o que importa efetivamente é este caminho partilhado. Isso é que importa. A esperança acontece e vive-se e descobre-se no caminho partilhado. Padre Álvaro, tal como disse, o acompanhamento dos jovens e estar no meio dos jovens é um dos pontos cruciais. Sente que o perfil dos jovens de hoje em dia é o mesmo daquele que era o perfil dos jovens das primeiras jornadas? Ser jovem, enfim, daquilo que me é dado compreender, é uma experiência muito própria do ponto de vista humano, não é? Portanto, a esse nível parece-me que os jovens serão sempre jovens, com as suas cargas culturais, religiosas, mas eu creio que os jovens de hoje têm uma característica que acaba por ser também uma característica de sempre, que é a generosidade. Há um fundo gigante do que é ser jovem, que tem a ver com essa capacidade de generosidade. E outras características, mas eu hoje gostava sobretudo de vincar isso, não é? Esta generosidade de vida. E a fé passa muito por aí. A fé passa por esta entrega. Portanto, estes despertares e este crescer também na fé passa por esse descobrir-se em si próprio, não é? E, portanto, eu digo dos jovens, mas podemos estar a falar de quem é adulto, exatamente nessa fortaleza que é existir para viver para o outro. E, portanto, hoje em dia, como noutros tempos, se calhar hoje a Igreja tem esta preocupação um bocadinho mais à flor da pele, mas a verdade é que a dimensão da generosidade é, para mim, na vida do jovem, é quase uma razão de ser para mudar o mundo. O Papa Francisco fala disto N vezes.
E os jovens têm esta generosidade para dar tempo a Deus e para cuidar da sua fé? Tem. Eu acredito piamente que os jovens também têm generosidade para Deus. E isso é preciso potenciar, é preciso criar oportunidades, mas que não é, lá está, na lógica de nós é que sabemos e vocês realizam. É o tal caminho conjunto sempre. A vida é partilhada, senão não faz sentido. Pegando nessa necessidade que existe de dar um acompanhamento aos jovens e construir um caminho entre educadores e os jovens, o que é que acha que pode ser feito para levar e testemunhar a fé aos jovens de hoje em dia? Esta questão do testemunho é fulcral e, carismaticamente, o educador precisa de ser autêntico, precisa de ser profundamente verdadeiro consigo próprio. Portanto, não dá para fingir relativamente àquilo que é a sua vida. Ou se é, ou se é. E, portanto, o jovem sabe, nesta proximidade, não é, que eu já falei, sabe profundamente perceber a grandeza também do testemunho daquele que tem outra riqueza também na sua vida, não é? Que assenta nessa fé. E, portanto, quase por osmose, ou por osmose mesmo, portanto, com uma naturalidade imensa, o jovem percebe que a verdade da fé acaba por ter uma importância tremenda nessa vida e, portanto, só por si, só pela tal proximidade, isso já é um aspecto. Outro aspecto tem a ver com ajudar o jovem a perceber que a minha experiência é uma experiência que gera vida. Portanto, eu não estou contigo, ou não fazemos esta vida partilhada, porque eu sou interesseiro e porque... Não, é porque efetivamente queremos caminhar juntos e, portanto, o processo, não é? Portanto, a forma, ajuda a fazer este processo de testemunho, ok? E, portanto, todas as coisas que o educador possa beneficiar e usufruir para revelar, não é? Para mostrar com muita naturalidade de vida ao jovem o que para si é realmente importante, isso, no seu conjunto, às vezes são coisas muito pequeninas, muito simples, outras, se calhar, são momentos mais fortes, mais intensos, fazem com que o jovem consiga ser revitalizado, não é? Portanto, ser fortalecido na sua própria experiência de fé. Portanto, podemos dizer que depois pode haver muitas estratégias de fazer muitas coisas do educador relativamente àquele que é o educando ou aquele que é o mais jovem, mas o que importa é a pessoa do educador, efetivamente, nesta vida partilhada e nesta consciência de si próprio como bem para. O Papa João Paulo II disse na homilia da Santa Missa, dia 23 de março, na primeira Jornada Mundial, que fazer caminho e estar numa Jornada Mundial da Juventude é por si só a sair e ir ao encontro de Deus. Como é que podemos, no cotidiano, então, cumprir esta missão de ir ao encontro de Deus? Isso, a palavra de Deus é muito clara, é ir ao encontro dos outros, portanto, no meu entender, não é? E essa é a experiência do cristão, essa é a experiência do discípulo de Jesus, viver para perceber quem é que precisa de mim, viver nesta disponibilidade e diria, inclusivamente, nesta radicalidade de estar ao serviço. Isto hoje em dia, às vezes, soa até bem, mas se calhar é um bocadinho duro, é um bocadinho difícil, porque fazer da minha vida uma total disponibilidade para o outro, isto requer, para já, uma consciência de querer viver assim, não é? Portanto, isto também é um trabalho. E depois, uma fé que é preciso ir alimentando, porque não é só porque eu sou muito bom, não é? É porque, efetivamente, há algo profundamente enraizado em mim, que é a minha fé, não é? Que é este ser discípulo de Jesus Cristo, e, portanto, que me faz estar em estado de saída e depois concretizá-lo efetivamente em ações. A gente pode dar muitos exemplos, não é? Mas a questão da caridade, não é? Quando se vai ao encontro daquele que efetivamente sofre, aquele que está em circunstâncias de algumas dificuldades, é aí que a gente percebe profundamente esse amor de Deus e a presença de Deus e leva também esta experiência de amor de Deus. E pegando no facto de haver esta missão de ir ao encontro de Deus e que todos seguimos e tentamos cumprir esta missão, de que forma é que as jornadas são uma forma de evangelização no mundo juvenil? As jornadas são, temos vindo a ouvir um bocadinho em alguns contextos, um momento de graça no seu todo, não é? Portanto, enquanto jornadas mundiais, nós, em Portugal, e particularmente Lisboa, a região de Lisboa, acolher as Jornadas Mundiais da Juventude é uma oportunidade maravilhosa enquanto igreja. E depois é uma oportunidade maravilhosa para os jovens propriamente ditos.
Portanto, eu consigo perceber as coisas desde aquilo que é a vivência jovem, não é? Portanto, apesar de eu já ser mais velho, mas perceber que é um bem que vivido em casa vai trazer, e já está a trazer, experiências de uma estruturação da pessoa jovem que com outra participação de outras jornadas, por muito boas que sejam, acho que o Henrique já participou, a Mariana ainda não. Mas essas experiências são maravilhosas, porque eu também já estive noutras duas, mas estar do lado de cá, como jovem, envolvido nos processos, na construção de tantas coisas, e nos cansaços e nas canseiras, mas sobretudo na construção da comunidade, eu acho que é valiosíssimo. Eu acho que neste momento não temos capacidade de alcançar a grandeza do que nos está a ser oferecido enquanto Jornada Mundial da Juventude para a nossa Igreja. Já conseguimos perceber algumas coisas. E o outro lado, digamos, da moeda é efetivamente a comunidade cristã, que pode ser paroquial, que pode ser uma presença salesiana, que pode ser um grupo de jovens ou um movimento, enfim, como o Movimento Juvenil Salesiano, por exemplo, são possibilidades que nos são dadas para nos construirmos também nesta dimensão da comunidade, não é? De igreja, sentido de igreja, sentido de comunhão. Porque isto traz uma força, porque é Deus, é o Espírito Santo que faz com que estas coisas aconteçam. E, portanto, se nós conseguirmos perspectivar que nas várias leituras que podemos fazer da nossa vida, as Jornadas Mundiais da Juventude são grandes autoestradas para podermos trilhar e fortalecer toda esta realidade que é sermos esta Igreja universal, eu acho que vamos viver profundamente felizes, porque isto vai trazer um efeito a largo prazo para a Igreja em Portugal, para a família salesiana e para todos os movimentos e por aí fora. Inserido nas Jornadas Mundiais da Juventude, haverá um acontecimento muito especial para o MJS. O que é que podemos dizer aos jovens que nos ouvem, que estão a preparar as jornadas, mas também àqueles que vão usufruir delas? Muito bem. O movimento juvenil salesiano, como certamente outros movimentos de igreja, tem uma grande preocupação de congregar nestes momentos extraordinários, não é? Portanto, pela identidade, pelas vivências, pela riqueza de cada um, não é? Que traz também consigo, e portanto é fundamental que exista este momento de comunhão também de movimento. E por isso, num dos dias, tarde, noite, realizar-se-á o Encontro Mundial do Movimento Juvenil Salesiano, que já tem nome, que se chama o ID Dom Bosco 23. É um encontro, portanto, a nível mundial do Movimento Juvenil Salesiano, que se realizará nos Salesianos do Estoril, portanto já estou a revelar aqui algumas informações importantes. É isso que queremos, notícias em primeira mão. Muito bem. Realizar-se-á nos Salesianos do Estoril, a seguir ao almoço, portanto inicia a seguir ao almoço e vai até à noite, com momentos variados, com muitas ofertas diversificadas no contexto da presença salesiana do Estoril, e terminará o dia com uma grande vigília, que é um momento auge, de alguma maneira, já para não falar durante toda a tarde, que haverá toda a componente festiva, lúdica, desportiva, dentro daquilo que estamos um bocadinho também habituados nas nossas presenças e nos nossos grandes acontecimentos, não tão grandes como este. E então, dizia, termina com uma vigília à noite, com um grande momento de comunhão, que tem sido, ao longo destas últimas edições, potenciada, e conclui, cerejinha, em cima do bolo, com a boa noite da Madre Geral e do nosso querido Reitor Mor também. E, portanto, é um dia que, ao longo das Jornadas Mundiais da Juventude, tem sido compreendido como um momento a aproveitar, mas, sobretudo, como um momento que cria uma dimensão mundial de movimento, portanto, fortalece. Este ano temos uma particularidade relativamente a este dia, porque até agora não havia, ou pelo menos felizmente, se calhar não tivemos estas circunstâncias pandémicas ou endémicas, ou vamos ver o que é que vai dar, mas também por causa disto já conseguimos perspectivar e de alguma forma
o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, os Salesianos de Dom Bosco, já estamos exatamente nesta perspectiva. Relativamente a esse dia, queremos que seja um dia que vá além dos muros da Escola Salesiana do Estoril. Portanto, vai ser um dia que vamos estar ligados com o mundo inteiro salesiano. Portanto, não é só uma questão de transmissão, mas é uma questão de interação. Uma questão de fazer o Dia Mundial de Juventude, o Dia do Movimento Juvenil Salesiano a nível mundial, como um momento que não tem fronteiras, que não tem portas nem janelas, mas é o mundo inteiro a acontecer presencial e virtualmente. Não sei se é virtualmente, porque depois efetivamente as pessoas estão do outro lado e, portanto, ligamos-nos virtualmente. Padre Álvaro, tal como nos tem vindo a dizer, os jovens são o foco e por isso gostávamos de lhe pedir, para terminar, que deixasse uma mensagem para os jovens que nos ouvem. A mensagem para os jovens, há sempre tantas coisas bonitas que a gente vem ao coração, sobretudo ao coração. A mente ajuda depois a organizar, mas eu acho que a primeira é sem dúvida nenhuma, e digo a primeira exatamente por ser ordem de importância, não é? É que para quem vive esta experiência de fé e para quem não vive esta experiência de fé, me parece-me que a referência a Jesus Cristo é a experiência desta existência. É verdade que quem vive da fé, se calhar, percebe isto com mais facilidade, enfim, se é que se pode dizer que isto é fácil. Mas esta existência humana que nós temos é uma existência divina também. E, portanto, arriscar, a mensagem passa um bocadinho por aqui, arriscar, buscar este Senhor Jesus, este Mestre, este modelo, este Deus de amor, este homem como nós, como ideal de vida, não é? Portanto, no todo da tua existência, eu acho que é de valor. Portanto, querer colocar Jesus Cristo no centro, não só do teu pensamento, mas da tua existência geral, total, não é? O que é que este homem, este Deus, me diz a mim? Claro que depois, a partir daqui, podemos discorrer muitas coisas, não é? Mas a questão é uma questão estratégica, que é o lugar de Jesus Cristo na minha vida. Questiona-te, põe-te a possibilidade. Se não tens fé, e se tens fé, como é que andas nisto, não é? Isto por um lado. E o outro aspecto, que eu acho que é fulcral, e aqui vou-me valer um bocadinho da ideia e das palavras do Papa Francisco, que são naturalmente uma expressão do próprio Jesus, não é? Que é: o que é que queres fazer da tua vida? E em vez de perguntares o que é que eu devo ser, o que é que eu devo fazer, pergunta-te a quem e para quem é que tu és. Isso é que é importante, perguntar-nos para quem. E eu acho que é mais do que se calhar estar a dizer, olha, faz isto ou faz aquilo, como sugestão aos jovens, eu acho que é mais importante deixar interrogantes. E, portanto, esta questão de a minha vida existe para quem? Que sentido é que eu tenho, não é? Eu tenho que existir para uma realidade que são os outros. E, portanto, como é que eu faço isso? Como é que eu traduzo a minha vida nesta doação de mim mesmo? Acho que fico por aqui. Muito obrigado, Padre Álvaro. Obrigado também àqueles que nos acompanham e que nos ouvem. E espero que tenham uma ótima semana e vemo-nos no próximo episódio. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que este JMJ Convosco tenha um grande sucesso. Posso-vos dizer que já tenho tido referências muito bonitas sobre o trabalho e ainda só saiu um, ou vai sair o segundo. É uma experiência muito enriquecedora também para a vida não só do movimento juvenil salesiano, mas da própria Igreja, porque inclusivamente há outros contextos de comunicação social que estão a perceber o valor destes momentos e destas ofertas, destas propostas, sobretudo porque são vocês, são os jovens que estão a concretizá-las. Por isso, eu acho que estamos a fazer um caminho muito belo já de Jornadas Mundiais da Juventude. Parabéns e coragem. Muito obrigada pelas suas palavras, Padre Álvaro, e vemo-nos para a semana.